Bom dia, amigo ouvinte, bom dia a você acompanhando as nossas entrevistas, reportagens. Mais uma vez estamos aqui com o Dimas Cardoso, que é engenheiro agrônomo, está aqui com a gente hoje. Ele é também ambientalista, ele tem inclusive uma empresa de consultoria ambiental e agrícola. E o tema da nossa reportagem, da nossa entrevista de hoje, é o problema da escassez de água. O problema da escassez de água é um dos problemas mundiais hoje, né, preocupação demais com relação à água, uma preocupação mundial. A gente convidou o José Dimas Cardoso, né, ele tem uma empresa chamada Pedogênese, de consultoria limitada. E ele então tem uma longa experiência também, trabalhou muitos anos no Centro Tecnológico de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, por muitos anos, década de 90, década de 80, década de 90, inclusive com projetos relacionados à questão da água também. E ele vai abordar essa questão da preocupação com a água. Antigamente, nossos córregos dava até para pescar, a gente tinha medo até de atravessar. Hoje, alguns córregos são filés de água. Uma preocupação com essa redução do nível de água dos nossos córregos e rios, enfim, das nossas fontes. Dimas, bom dia para você. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer, né, estar aqui novamente falando. Hoje com um tema assim, preocupante, né? Assim, a gente hoje, água é vida, né? Água é tudo, né? Nós somos 90% água, as árvores são 90% água. E segundo meu amigo Antônio Relejoeiro, é uma pessoa assim, inteligentíssima. E às vezes eu ouço muito, ele fala que a nossa até semelhança com Deus é a água, é na água. É umas ideias que eu acho interessante que dá para a gente ficar pensando, assim, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, voltando a problemática, assim, a questão, né, é assim, que a gente está andando preocupado que as águas, né, dos cursos d'água vêm diminuindo. E é lógico que a gente sabe, né, isso preocupa principalmente os produtores rurais, né, que lidam assim, o dia a dia, né. Hoje a gente vê assim, os açudes estão secando, né, tá parando de correr água, tá baixando, os córregos assim, mais fracos estão deixando de correr. Às vezes quando corre por baixo dos aguapés, né, assim, afeta todo o equilíbrio, né, a dinâmica do ecossistema, né, quer dizer, os peixes ficam sem água, né, a cadeia eutrófica fica toda alterada, e a gente assim está se sentindo um pouco assim, pelo menos não é que a gente é dono assim, né, porque o tema é muito abrangente, né, envolve muitas variáveis, né, o processo da água, né, você tem que entender muito, né, de clima, de solos, né, e principalmente, né, da atividade antrópica, né, das intervenções humanas, né, na natureza, né. Então hoje a gente vê assim, coisas assim, por exemplo, antigamente, vamos falar um pouquinho assim, porque é um negócio assim interessante, por exemplo, a quantidade de chuva, né, quantidade de água que cai no planeta Terra, né, não alterou. Ela, ao contrário que muita gente pensa. Só que hoje assim, chove a mesma quantidade em termos de milímetro, né, que chovia 50 anos atrás, chove hoje. O que alterou aí um pouco foi a distribuição dessa chuva. Então tem hora que ela é mais concentrada, ela vem mais torrencial e tal, aí já entra a alteração do clima, né, o tal do efeito estufa, as camadas de ar, né, a camada de ar, no caso fria, né, geralmente o processo da formação da chuva, né, a água evapora, transpira, né, pelas plantas e tal. Né, o mar, né, não é à toa que 2/3 do planeta Terra é água, então ali há uma evaporação violenta, né, e vai deixando os sais que tem na água, vai deixando
e no mar, né? Então, por causa disso também que a água é salgada, né? E a água do mar, lógico. E também a água, por exemplo, no semiárido, né? Assim, ela evapora assim, com muita intensidade e chega até o solo ficar salino, né? Porque ela evapora e vai deixando os sais que era contido, né? Nos sais aí que a gente fala é sódio, cloro, né? Então, que o sal é um cloreto de sódio, né? Que vai deixando na superfície. E lá no semiárido, por causa da evaporação violenta, também forma-se um barranco. O barranco fica salino e a terra fica estéril. Por quê? Porque a evaporação, né, é intensa, né, no clima semiárido. E a chuva, né, no caso chove pouco, para voltar né, para lavar esses sais, não consegue fazer isso. E quando a água também infiltra, assim, ela leva a água salobra, né? Então a água fica salobra. Bom, mas não é essa de ambos. A gente está falando que o processo de formação da chuva, né, é mais ou menos assim, uma síntese. Você soma a evaporação da água, do mar, a transpiração das plantas e tal, e aí, quer dizer, evapora por quê? Né? Porque a planta, por exemplo, porque como que ela perde água? O ar, né, aquece, né, e aí a umidade relativa baixa, aí o que acontece? A natureza tende, assim, por exemplo, a manter a temperatura igual, né? Assim, toda vez que, por exemplo, se aquecer o ar e tem uma outra, a planta, por exemplo, está fria, né? Está com muita água. Então a tendência aí é um fluxo, né, de calor, né? Assim, aí, no caso, o mais frio, né, da planta, que é com a água, passando para a atmosfera, né, no sentido de balancear. Com isso aí ocorre um fluxo aí de caso de água, né, da planta, aí os estômagos perdem água, fica mais concentrado os sais ali, aí começa a bombar mais água, assim, a planta absorve mais água lá no sistema radicular, e como lá no sistema radicular tem mais água e os estômagos estão mais secos, aí vai subindo pela pressão osmótica, né? Mais ou menos isso, assim, né? O que está menos concentrado passando para o mais concentrado. É lógico que tem vários outros potenciais, né? Assim, esse fluxo aí também é variável de acordo com, né, tudo aí com aquecimento, calor, forma um campo magnético diferenciado aí, né, assim, positivo, negativo. Então, só sei que aí nisso daí a água sobe pelas plantas, evapora pelos fundos, passa para a natureza e com o aquecimento lá ela sobe, né, para pegar a camada mais fria, né, a massa o quente sobe no sentido de alcançar a parte mais cima que está mais fria. E esse fluxo aí condensa lá, a água condensa na parte mais fria, né, e vai formando as nuvens. Aí, baseado no negócio da temperatura e tal, essas nuvens, né, essas massas de camada fria, movimentam no planeta Terra, né, tudo baseado nessa coisa, assim, nesse um campo assim, térmico, né, assim, um mais quente passando por o mais frio passando por mais quente, né, onde é que está mais aquecido, aí vai havendo um movimento, né, um movimento de onde que está mais frio indo para o mais quente. E dependendo da diferença dessa temperatura, né, desse aquecimento, as coisas andam mais rápido ou mais devagar, né? E nisso daí, se for muito rápido, às vezes forma as tempestades, forma que, né, essas coisas que estão acontecendo, né? Mas isso daí está acontecendo em consequência do desequilíbrio que está tendo no planeta Terra, né? Gás carbônico, né? Vocês imaginam assim, o tanto de automóvel que está circulando, né? Por que os Estados Unidos não assinam o Tratado de Kyoto, né? Porque ele não assina que é a redução de emissão de gás na natureza, né? Eles gostam só daqueles carrão grandão que consomem muito combustível, consequentemente produz muito CO2, né? E esse CO2
assim, de uma maneira assim, alarmante, né, em grande escala, começa a até afetar a camada de ozônio, e nisso daí vai formando o negócio do efeito estufa e tal, o planeta começa a aquecer, aí consequentemente também começa a ter alguma coisa relacionada com degelo e tal, mas assim, no momento assim, aí começa a formar também os movimentos assim, esse desequilíbrio, né, aí provoca lá o tal do El Niño, aquelas coisas todas, e esses fenômenos aí que vem acontecendo, né? Tudo em consequência dessas mudanças aí de temperatura e tal, que é o próprio homem que tá fazendo. Mas agora, no nosso nível também, né, assim, na nossa propriedade, você imagina, por exemplo, que antigamente tinha as vegetação, qual que é a função da mata, do cerrado? Era assim, quando a chuva chegava, porque a chuva que chega na chuva, teoricamente ela teria que infiltrar no solo, né, alimentar o lençol freático. Então a parte alta do cerrado, a chapada ali, né, teoricamente era para estar com vegetação, ia infiltrar lá em cima, cair na copa das árvores, e a hora que ela bate na copa das árvores, ela amortece o impacto, né? E aí, porque quando vem lá de cima, né, aquela gota d'água, como diz meu professor Matosinho lá em Viçosa, é igual uma bomba, né, que cai, se cair diretamente na terra, uma gota d'água cai com tanta força, com tanta violência, que cai como se atingir diretamente a terra, é como se fosse uma bomba, né? E aí ela não infiltra, que ela bate com uma bomba, rebenta a camada de terra e começa com a erosão laminar e vai formando a erosão, depois vira erosão em suco, né, a laminar vira em suco, depois até vossoroca, e vai tirando a camada superficial do solo e vai assoreando, né, as partes mais baixas do relevo, que são os cursos d'água, as planícies aluviais, ali estão as minas e tal, né? E empobrecendo o solo e, consequentemente, assoreando as minas, nascentes, os cursos d'água, né? A partir daí, então, vem o aguapé, ainda mais agora que você não pode limpar nem aguapé. Aí o que acontece? Você não limpa o leito do córrego, está assoreado, e o aguapé toma conta, e aí quando tem água, começa a correr ainda por baixo, né? E para de correr no córrego. Aí já tem um impedimento, né, de legislação ambiental para você fazer a água voltar. Aí, quer dizer, e voltando lá em cima, onde é que tinha, né, que tinha vegetação e que hoje não tem mais, que era para amortecer essa gota de chuva, aí hoje o solo está desnudo. Se tivesse pelo menos capim, né, ou tivesse conservação de solo, curva de níveis, terraço, microbarragem, né, aquelas barraginhas, mas isso daí também teria que ser feito, né, a nível de microbacia. Não adianta nada fazer uma coisa isolada, né? Tinha um cara lá da Imater, e nós trabalhamos junto lá no CETEC, né? O cara é muito bom, e a equipe do CETEC é uma equipe de pedologia, pedologia do grego, né? Pedos é chão, terra, né? A logia é a razão, é o estudo, né, do solo. Então, eu durante muito tempo, e até hoje eu me considero assim, um pedólogo, porque no CETEC eu trabalhava no setor de solos, e a gente cuidava da parte de conservação de solos, a parte, né, fazer essa coisa aí funcionar do jeito que não houvesse a degradação do solo, né? Porque, e que fizesse a água né, infiltrar no solo, alimentar o lençol freático e parar de assorear as nascentes, os córregos d'água. Nós trabalhamos durante muito tempo junto com a IPAMIG, junto com a Emater, né? E fizemos muito trabalho nesse sentido, né? Só que com o tempo, isso foi na década de 80, hoje todos os trabalhos assim, em termos de solo, de conservação, né, isso foi feito junto com a IPAMIG. Até hoje, o que nós temos aí
Então, mais ou menos, assim, veio o Nildo Cardoso no final da década de 80 e praticamente acabou com esses órgãos todos, né? A IPAMIG, acabou com a IPAMIG, acabou com o CETEC. Eu mesmo, nessa época, eu saí do CETEC. No CETEC eu ganhava tipo 10 salários mínimos, eu fui trabalhar para a CEMIG, né? Que precisava de pedólogo, que não tinha, e era um serviço que, como não tinha no mercado, muito valioso, eu fui ganhando 30 salários mínimos, que é a coisa. Então, mas com o tempo as coisas mudam e de repente, então com isso daí eu queria voltar assim, que todos os estudos que nós temos praticamente foram feitos nessa década de 80, e que por exemplo, para vocês terem uma ideia, os estudos ambientais nasceu lá no CETEC, o CETEC é Centro Tecnológico de Minas Gerais, é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, as pessoas às vezes assim não têm muito conhecimento assim, de o que é formar um pedólogo, né? Quando eu trabalhava lá no CETEC, eu trabalhava com o professor Raimundo Lemos. O professor Raimundo Lemos, ele era consultor da FAO, ele era, assim, em termos de campo, no Brasil, a Embrapa soltou uma vez um manual de levantamento e classificação dos solos, e o professor Raimundo Lemos, que era professor da Universidade de Santa Maria, e depois saiu e foi para mapear o estado de São Paulo, depois acabou no CETEC, o professor Raimundo Lemos era o coautor desse livro, desse manual de levantamento e classificação do solo, junto com o Davi, que era um cara muito bom da Embrapa. Então, eu tive essa felicidade de trabalhar junto com o professor Raimundo Lemos, e não existiu depois desse pessoal aí, assim, o Miguel, meu sobrinho, estava contando que recentemente que ele trabalha na Embrapa, e ele é doutor na Embrapa, e ele falou que uma das grandes dificuldades da Embrapa é a questão de solos, levantamento de solos, que não existe mais pedólogo no mercado, e não tem ninguém para fazer e ninguém para ensinar o pessoal que está vindo. Então, e tudo isso se deve à política errada do governo, né? Assim, as pessoas boas hoje geralmente saem dos órgãos públicos para montar sua própria empresa, porque não é assim muito vantajoso você continuar, sem falar que o negócio de funcionário público é uma politicada danada, né? Geralmente quem manda mesmo é cargo de confiança, então não tem nada a ver com capacitação, é umas coisas assim. Bom, mas vamos voltar para a questão da água lá. Só queria falar um pouquinho que a gente está falando alguma coisa assim, baseada em alguma experiência que a gente já teve. Não é um negócio assim muito de achismo, não. Bom, eu estava falando da importância de fazer um trabalho na microbacia, né, da região em termos da água, né? Fazer as curvas de nível, os terraços, baseado na declividade do terreno, baseado nas características dos solos, né, em termos de erodibilidade, em termos de estrutura, em termos de consistência, né, em termos de assim, impermeabilização do solo, né? Então aí você tem que fazer um estudo nesse sentido e em termos de com que é usado o solo. E depois de uma análise dessa, sim, né, que a gente pode traçar uma coisa aí, no caso, se analisa os córregos também, o que está acontecendo, né? A geologia, a geomorfologia, tudo você tem que analisar para você propor um plano de manejo, né, naquela microbacia, né? E essas ideias, sim, a gente já tem alguma experiência com isso, então a gente tem algumas ideias de como que a gente podia fazer. Porque não adianta nada as pessoas, assim, você cobrar coisas absurdas do produtor rural, e ele sem orientação nenhuma e tal, ele está percebendo que a água dele está terminando, mas ele não sabe o que está acontecendo e como resolver aquela questão, e ele também não tem condição econômica nenhuma de bancar hora de máquina e fazer aquilo da cabeça, pagar assistência técnica, não tem essa condição. E isso hoje a curto prazo, né, o Estado também está quebrado e tal, eu acho assim, teria que funcionar mais a nível municipal até. Bom, e a gente, primeira coisa que a gente também pensava que fazer, quer dizer, fazer a água infiltrar,
parar de fazer intervenção ambiental, né, substituir, né, aí no caso, por exemplo, na nossa região, além de não ser mata, até hoje mais pastagem. Se as pastagens tivessem um bom manejo, se tivesse assim, né, produtiva, ela protege muito o solo, mas o que acontece é que não há, as pastagens estão degradadas, né? Os solos estão cada vez mais desnudos, né? Há um pisoteio intenso, né? Principalmente às vezes em nascente, em área de EPP, assim, tem muita falta de informação sobre tudo, mas assim, também não pode atribuir essa conta, né, intervenção em EPP só para o produtor. Ele às vezes também, por aspectos legais, ele não pode fazer nada para melhorar aquela realidade das águas, né, que é o caso da limpeza dos aguapé no lugar assoreado, né, não tem jeito de fazer a água voltar a correr. Bom, e tem mais coisas, assim, por exemplo. Agora, o que me chama muita atenção, por exemplo, é que assim, quando fala assim, intervenção em APP e tal, e a água está diminuindo, as pessoas só lembram que é o produtor rural que é o vilão da história, né, então, mas é uma puta mentira, é uma sacanagem, porque o grande problema, assim, é o progresso, é o asfalto, né? É a impermeabilização do solo, né? Você imagina a quantidade de asfalto que tem no planeta Terra, né? Você pega uma cidade, né, igual o Bom Despacho, a rodovia BR-262 e tal, faz um somatório dessas áreas, né? Em Bom Despacho a gente vê, assim, coisas absurdas, né? Agora, esse dia mesmo, em termos de intervenção de APP, e ninguém fala nada. Aí eles vão falar de novo que eu estou implicado, né, com a administração atual, mas não é, eu fico vendo assim, por exemplo, ali no momento agora, por exemplo, tá havendo ali na Praça da Matriz, eu acho que é dos Fidel lá, toda hora eu vejo luz, ali é a biquinha, gente, ali é a área de EPP, é uma vertente que tem ali, a água da biquinha está cada vez diminuindo, né? E aquela grota, né, que as pessoas entendem de grota, aquilo é área de EPP. Ali que começa, né, teoricamente, a Praça da Matriz ali, né, que hoje está quase toda impermeabilizada, ali é uma área de recarga, né? Mas mesmo assim, nas encostas e tal, a água está infiltrando em algum lugar e ainda está alimentando a biquinha, né? Que a biquinha nada mais, nada menos do que... E é um valor assim, cultural, folclórico, tudo de Bom Despacho, né? Tem até acreditado, né? Você toma... Duas coisas você não pode deixar de fazer em Bom Despacho. É tomar a água da biquinha e comer o biscoito da mariquinha. Então, quer dizer, faz parte da nossa história. E o pessoal lá com aquela construção, com aquela intervenção assim, violenta, né? E outra coisa é assim, isso daqui está facinho. A biquinha já está cada vez diminuindo as águas, por causa dessa impermeabilização do solo mesmo. E agora eles já vão ali, tapando ali de fora a fora e cada vez invadindo mais, né? Aí começa no lote dos Fidel, depois passa ali, eu acho que é do Zuca, e, curiosamente o Zuca já foi secretário do meio ambiente, né? Mas quando é secretário é uma coisa, depois que não é secretário é outra coisa, né? A pessoal aí da administração do Fernando, né? Eu já vi muito, né? Até coitada da Malê de novo, né? Eu já vi lá no edifício Tiradentes, ela, né, chegou a fazer como é que chama, quando assim, embargar uma obra, né, do Neve e tal. Aí depois, agora eu estou sabendo que na época do Haroldo, né, do prefeito anterior, foi embargado. Agora me parece que no Fernando, né, foi a própria Maria, já desembargou. Então, e eles embargam uns dias, fazem aquele oba-oba, mas logo o poder econômico é que manda, né, no sistema. Então, o sistema aí, no caso, voltando lá na coisa lá da biquinha, tá mandando, né? Porque ninguém fala nada ali, ainda tem a questão do uso de solo, né? Que é a lei do solo, que é o negócio do afastamento ali, porque aquela entrada ali da Rua Larissa,
Lambari, né, sempre é um gargalho, né, ali não poderia, era a hora de tentar melhorar aquilo, né, fazer aquilo ali uma área de sei lá, de utilidade pública, não sei, mas aí tem o pessoal do CREA, tem o pessoal do CIASF, né, que teoricamente dizem, né, que estão fazendo um negócio de uso do solo, não sei o quê, papapá, mas é conversa fiada, o pessoal não está fazendo nada, porque aquilo está acontecendo e ninguém fala nada, né, todo mundo se fala. Certo, Dimas, para fechar a sua participação também aqui, então você acredita na solução, apesar de tudo isso que você falou, de todos esses obstáculos todos, para resolver esse problema da escassez da água, a diminuição cada vez maior da água, é possível, então, ainda alterar alguma coisa e melhorar isso aí, né, se quiser? Isso daí mas assim, isso teria... Eu acho, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho, assim, é só se o povo, né, se manifestar contra, assim, essas coisas, assim, né, essa omissão do governo. Porque no meu entendimento, eu vejo, assim, que tem um sistema, né? Quem manda no sistema é o poder econômico, né? Assim, por exemplo, e os políticos, aí não é só Fernando, não é só a administração atual, eles precisam de estar bem com o poder econômico, né? As campanhas políticas, né? Para formar um prefeito, formar um deputado, é coisa caríssima, né? Precisa de dinheiro, né? Antigamente né, tinha o Caixa 2, agora está mais o Caixa 1, né? Mas o Caixa 1 é o Caixa 2, né? Legalizado, né? Assim, é uma corrupção legalizada, porque o cara só paga imposto, mas quem doa dinheiro para um Caixa 1 para bancar um partido, porque o horário de televisão, gente, da mídia, né, que o pessoal tem que fazer, é caríssimo, né? A Rede Globo, esse povo, que dita essas normas, né? Então, você fazer um deputado, um político aí, a campanha é tipo 700 mil, 800 mil, né? Cada vez assim, é mais astronômico, né? Porque o horário da televisão e do rádio, isso é muito caro, né? Os marqueteiros que tem. E como nós não temos assim líderes, né, verdadeiros, né, que é o líder verdadeiro, no meu entendimento, assim, ele sai do povo, né? O povo fala do cara, da pessoa, sem assim ter mídia, sem ter marketing, né? Porque o que a gente vê aí, tudo é propaganda enganosa, pô. Os caras falam um discurso papapá que é contra os poderosos, papá, não sei o quê. De repente, ele toma o poder e fica de beijinho lá com os poderosos, né? Você vai lá ver quem é que está fazendo o plano de diretor, lá no CREA, né? Então, é o Vicente Orsini, né? Lá no CIASF, onde é que eu ocupei muito tempo, eles me tirou lá do CIASF, porque para aproximar do prefeito aí, né? Botou o Dadá Fidelis e tal. Quem que é esse pessoal, moço? Esse pessoal é dona de imobiliária, é o pessoal que mais ganha dinheiro no mercado imobiliário dentro da cidade. Agora, esse povo aí vai fazer alguma quer dizer, com a complacência aí, com o negócio da administração atual, né? Por que esse pessoal está lá? Porque a administração atual escuta ele por quê? Porque os caras têm dinheiro, moço. Se não tivesse dinheiro, não escutava, não. Agora, é a mesma coisa você falar assim, você vai botar, tipo assim, você vai botar raposa para tomar conta de galinheiro, moço. O cara tá fazendo a lei do uso e tá administrando aquela coisa, com benefício próprio. O cara vai bancar a campanha de um político, fazer doação com Caixa 1, porque gosta do político, né? Um cara vai arrumar dinheiro para o partido, o Fernando, uma doação, né? Tudo legal, não tem nada legal, é o Caixa 1. Mas é porque gosta do Fernando? Não é nada, moço, é porque quer alguma coisa em troca, né? Quer que libere os loteamentos, né? E essas coisas de 1 metro quadrado ali na Praça da Matriz, igual ali dos velhos. É uma fortuna, moço. Aqui ali é um negócio que vale ali depois se conseguir, e vão conseguir, né? Se tapando ali, é um negócio de 2 milhões de reais. Só que aí a biquinha foi pro saco, assim, né? Acabou a biquinha, porque já está diminuindo a água. Bom. Ok, Dimas, estamos chegando ao final já. A gente agradece a sua participação mais uma vez. O tema é muito profundo, caberia várias entrevistas, mas deu para entender a problemática, que é difícil
usando o termo Dadá, uma solucionática, né? É demais, mas porque o sistema econômico, né, é quem manda, assim, né, esses negócios, assim, nos moldes de hoje, né, da política, e não é só a coisa municipal, né, o Zé Dirceu, esse povo, tudo relacionado com o mensalão, mas é assim que funciona, né, o negócio, assim, tem que ter dinheiro, e muito dinheiro, para o político se estabelecer. E eles estão estabelecendo assim. Agora, o mais triste dessa história toda também é o seguinte, é que eles estão sempre estabelecendo, quer dizer, o povo também é omisso, né? Estão sempre voltando às mesmas pessoas, né? Assim, se você for ver a trajetória deles, há pouquíssima renovação, né, em qualquer nível de eleição, né? Então aí quer dizer, o povo também está satisfeito, e todo mundo tem um poder, como diz o outro, né? O povo tem um rei que merece, porque também o povo não está preocupado em mudar nada. Ok, muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos. Eu queria, assim, falando uma coisa boazinha, queria mandar um abraço para minha tia, nesse final de semana, teve 2 aniversários muito importantes, inclusive eu fui nos 2, da tia Marieta, né, minha tia predileta, adoro a tia Marieta, e foi aniversário dela, então quem mandar um abraço para ela. E para a tia Zumira, lá da Passar, né, esposa do Chico também, né, eu fui no aniversário dela e mandar um abraço especial para ela, né, e para o pessoal da Passar, que eu sou passageiro, né, mais uma vez, um abraço para todo mundo, tchau, para todo mundo. Ok, a gente agradece aqui a participação do Dimas Cardoso, engenheiro agrônomo, falando sobre essa problemática da água, da escassez da água, que é um problema muito mais complexo, então, que a gente entendia. Para a gente compreender melhor, precisa, como nós falamos antes, até mais aprofundada, aí, uma entrevista mais prolongada, mas o tempo não dá, então vamos ficando por aqui, voltando logo mais 2 da tarde. Até lá, então, hein?